Muito bem, hoje nós damos aqui no Balanço Geral sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de São Paulo mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto do Instituto Real Time Big Data, eleição já no próximo dia 15 de novembro. Nós começamos com Gilmar Tato na sexta, recebemos também Márcio França, Guilherme Boulos. Hoje nós conversamos com Celso Russomano, do Republicanos. Celso Russomano, boa tarde. Eu já mando a minha primeira pergunta. Qual que é o seu principal projeto para a cidade de São Paulo, caso seja eleito? Olha, o principal projeto é o auxílio paulistano. Nós temos uma quantidade imensa de pessoas desempregadas, todas elas precisando de auxílio. E eu estou vendo o que está acontecendo pela periferia, até gravando reportagens por todos os cantos da cidade. E, infelizmente, as pessoas estão sem dinheiro. Então, nós vamos pegar o dinheiro da dívida que a gente tem com o governo federal. Foi feita uma dívida há alguns anos atrás e a gente está pagando mais de 300 milhões de reais por mês de dívida. Eu vou renegociar essa dívida, a gente está pagando 3 bilhões e 800 milhões por ano. Renegociando a dívida, eu pego esse dinheiro e dou para quem mais precisa. E quem mais precisa é a população da periferia, são as pessoas que estão em situação de rua, né? São as pessoas que estão no centro da cidade, abandonadas. Nós vamos trabalhar isso. É a primeira ação nossa. Segunda, Agostinho, é a saúde, cara. Tá terrível a saúde. Nós temos aí 460 mil consultas especializadas represadas, 204 mil exames, cirurgias eletivas não existem mais, ninguém faz. Só se trata da Covid, como se fosse a única doença, como se as pessoas não estivessem falecendo por câncer, por acidente vascular cerebral, por infarto e outras coisas mais. A gente precisa mudar esse quadro e é o que a gente vai fazer. Saúde, saúde, saúde. Eu vou para a rua fiscalizar, como faço nas reportagens, fiscalizar os postos de saúde, as UBS, etc. Para a gente ver se está funcionando, se os médicos que foram contratados estão lá. Candidato, eu tenho feito essa pergunta para todos os candidatos. O protocolo adotado pela Prefeitura de São Paulo foi o adequado para essa pandemia ou não? O que você pensa? Eu acho que não. Eu acho que não. Nós quebramos todo o setor de eventos, quebramos prestadores de serviço, cabeleireiros, manicures, esteticistas, nós quebramos as empresas de franchise, está todo mundo abandonado. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer, é claro, né, o distanciamento vertical, com todos os cuidados que a Organização Mundial de Saúde prevê, o Ministério da Saúde, a Anvisa, mas nós não vamos fechar a porta de ninguém, nós não vamos soldar a porta dos estabelecimentos comerciais, nós vamos pedir ao comércio de uma maneira geral, como está acontecendo hoje no shopping center, que tenham os cuidados devidos. Mas nós vamos deixar as pessoas trabalharem. Eu não posso, no epicentro da pandemia, que é São Paulo, deixar as pessoas desempregadas, porque aí tem outros problemas mais, como, por exemplo, as pessoas que, por falta de emprego, etc., entram em depressão e acabam se suicidando. Isso é gravíssimo. Né? Candidato, é a terceira vez que o senhor se candidata à Prefeitura de São Paulo. E aí o senhor sempre começa líder nas pesquisas e depois acaba perdendo algumas posições. A que o senhor atribui essa situação e se o senhor acredita que dessa vez vai ser diferente? Gotino, primeiro é o pouco tempo de televisão que o partido tem, que o Republicano tem. Segundo é os ataques, né? Nós sofremos todos os tipos de ataques e fake news. Tem coisa espalhada por aí, né? Inventando da minha vida. Imagina, 30 anos, desculpe, defendendo o consumidor, 30 anos nas ruas, de repente o Celso que anda nas ruas defendendo as pessoas não é mais aquele. De tantas fake news, de tantas mentiras, afirmações falsas e enganosas, inventam tudo da minha vida. Isso é muito triste. Não é assim que se faz democracia. E por esse motivo é que, com todos esses ataques, eu caio nas intenções de voto. Agora, a gente tem que ver também que alguns institutos aí estão agindo de forma errada, descumprindo a lei eleitoral. Por isso, nós entramos com uma impugnação da pesquisa do Datafolha, ganhamos na justiça, o juiz entendeu que a lei não estava sendo cumprida e que a pesquisa, do jeito que ela vinha, ela ia ser desvirtuada para baixar a intenção de voto minha. Mas o senhor sabe que teve muitas críticas em relação a esse pedido. Como é que o senhor avalia isso? A lei é feita para ser cumprida por todos, né? Não só pelo Celso Russomano, pelo Gotino, mas também pelas empresas.
Não é porque é o Datafolha, não é porque é a Folha de São Paulo que não tem que cumprir a lei, tem que cumprir a lei. Eu quero as pesquisas. Por favor, Datafolha, faça pesquisas, mas faça obedecendo os critérios da lei para que não exista desvirtuamento e proteção de candidatos que vocês têm uma relação mais próxima. Candidato, vamos falar de saúde agora. Entre as propostas do senhor está de modernizar o serviço de saúde através de um ambiente digital único. E aí teria que disponibilizar online o histórico médico de cada paulistano atendido pelo SUS. Isso não é perigoso no ponto de vista da privacidade do cidadão? Não, porque a senha e o controle do histórico de saúde é só do cidadão, não é do sistema. É como a lei determina, o prontuário médico pertence ao cidadão, os cadastros e fichas pertencem ao cidadão. Então, o que nós vamos ter? No histórico de saúde, nós vamos ter a saúde oral, nós vamos ter a saúde física, a fisioterapia, psicólogos, nutricionistas, nós vamos ter tudo. A hora que o profissional de saúde receber a senha do consumidor para analisar o histórico e fazer a consulta, né, ele vai saber tudo o que precisa e nós vamos dar agilidade ao processo. Né? Nós vamos ter a teleconsulta acompanhada de um médico, o médico generalista, né, um clínico, e aí a teleconsulta vai facilitar esse represamento que nós temos hoje de consultas especializadas. Mas no primeiro momento, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos conveniar todas as clínicas populares e hospitais particulares para zerar, né, os exames, as consultas e as cirurgias eletivas. Nós estamos conversando com o candidato Celso Russomano. A pergunta hoje é sobre, eu fiz essa pergunta também para os outros candidatos que já estiveram aqui, sobre Cracolândia. Qual é o projeto de Celso Russomano para resolver o problema da Cracolândia? Primeiro, verdade, né? Para não sair por aí dizendo que vai acabar com a Cracolândia e não vai conseguir, né? Então a gente tem que falar a verdade, né? Mas verdade é com firmeza, porque você tem que tomar atitudes que são importantes, né, no dia a dia. Então, nós vamos conveniar a Guarda Civil Metropolitana com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, para fazer inteligência. Se nós não tivermos droga dentro da Cracolândia, ninguém vai lá consumir. É a mesma coisa eu dizer para você, Gotino, naquele bar da esquina não tem cerveja. Você não vai atravessar a rua e perguntar se tem cerveja, porque você sabe que não tem. Se não tem a droga lá dentro, não tem consumo. Mas aí nós temos que cuidar dessas pessoas como pessoas. Saber que lá existem pais, filhos, existem famílias. Se a gente for dar um pulinho lá agora, vocês vão ver que tem famílias lá dentro. Então a gente tem que cuidar com o coração dessas pessoas. Mas nós temos que ter equipes multidisciplinares para tirar as pessoas da droga. Nós precisamos de atendimento psicológico, psiquiátrico. A gente precisa de atendimento de saúde. Mais do que tudo isso, a gente precisa dar emprego para essas pessoas. Eu tive conversando essa semana com 8 moradores em situação de rua. Todos eles, independentemente de estar usando algum tipo de droga ou não, estão desempregados ou estão sem local para morar. A gente precisa cuidar dessas pessoas. E na moradia, nós vamos fazer a Coab voltar. A Coab, desde 2012, não construiu uma moradia popular. Então, nós pretendemos construir de cara, nos primeiros 2 anos, 26 mil moradias. Aí nós vamos pegar esse pessoal e dar espaço para eles viverem. Candidato, deixa eu tirar uma dúvida aqui. É verdade que o senhor deve aluguéis de um imóvel onde funcionava um bar do qual o senhor era sócio? O Bar do Alemão em Brasília. Não. Isso, em Brasília. Eu tenho uma discussão, uma única discussão, que é uma discussão sobre uma assinatura falsificada minha e outra da minha mulher, num contrato de locação, e essa falsificação, essa incidência de falsificação nessa assinatura, né, tem uma demanda judicial. Assim que a demanda judicial for resolvida, nós vamos encerrar com esse processo. Fora isso, não existe mais nada, a empresa não faliu, ela está aberta, tem um patrimônio grande e nós estamos, inclusive, dando esse patrimônio para quitar esse aluguel.
O senhor falou agora há pouco sobre habitação. No ano que vem, seja qual for o eleito... Só para acrescentar, eu quero dizer que a questão do Bar do Alemão é uma questão empresarial, não tem nada a ver com o governo, e muitos empresários tiveram que encerrar suas atividades durante a crise e a pandemia. Então, não é diferente. Se a empresa não está dando lucro, a gente precisa encerrar as atividades dela, e foi isso que aconteceu. O senhor falou agora há pouco sobre habitação, habitação, e eu queria entrar num ponto agora que é o plano diretor. No ano que vem, seja qual for o eleito, vai ter que ser feita a revisão do plano diretor. Qual que é o ponto mais importante que precisa ser revisto para o candidato em relação ao plano diretor, que é a organização da cidade, para onde ela vai subir, para onde ela vai crescer? Nós temos que fazer um adensamento com critério. O que nós fizemos há 30, 40 anos atrás foi impedir que a cidade crescesse verticalmente. E isso espalhou a cidade. Então, se você pegar um bairro de Sapopemba, por exemplo, ele é mais adensado, ou seja, tem mais população por metro quadrado do que Moema, do que os Jardins. Isso porque a cidade se espalhou por falta de estrutura. Quando você tem uma cidade adensada, você tem todo tipo de prestação de serviço. Você tem transporte de qualidade, você chega mais rápido no seu trabalho, você tem saúde, você tem educação, você tem telefonia, você tem cabo de fibra ótica, você tem todos os benefícios. Quando você espalha a cidade, você deixa de ter benefícios. Para que a gente possa ter uma cidade mais humana, a gente precisa adensar com critério, ou seja, subir e fazer uma cidade digna de cada um de nós viver. Você quer ver um exemplo? Nova York, o Japão, Paris, ou melhor, Nova York, Tóquio e Paris, são cidades mais adensadas do que o Brasil e têm qualidade de vida. Então a gente tem que parar com esse negócio de impedir o prédio de subir, achando que se você impedir o prédio de subir, você vai resolver o problema da cidade. Pelo contrário, você vai criar um desnível tão grande que hoje quem mora na periferia vive 10 anos menos do que quem vive, isso é um estudo sério, tem um filme que foi publicado em relação a isso, vive 10 anos menos do que quem vive na região central. Está errado. A gente precisa dar qualidade de vida para todo mundo e não sair correndo atrás de dar infraestrutura para essas pessoas, como esgoto, como água, né, como energia elétrica, como iluminação pública, como coleta de lixo, aonde você não tem condição de fazer, né? Então a cidade fica correndo atrás da população. Tem que ser o contrário. A cidade tem que se preparar para os próximos 20 anos para não ficar correndo atrás da população, dando as benfeitorias necessárias. No seu programa de governo, está prevista a integração de várias pastas para um novo olhar para os moradores de rua. Um dos exemplos é a adequação das casas de acolhida para que não sejam mais somente um local de pernoite, mas que as pessoas possam receber famílias ou adultos acompanhados de menores. Como seria isso? Isso não seria arriscado, não? Não, pelo contrário, é importantíssimo, né? Você tem, se você perguntar para as pessoas em situação de rua por que elas não vão para os abrigos, porque eles chegam no abrigo, né, dorme de manhã cedo, às 6 horas da manhã tem que ir embora de lá. Então, e eles separam os pais dos filhos, a mulher do marido, cada um vai para um lado, porque você não pode, num abrigo, ter o homem dormindo com a sua esposa. Então, eles não vão para o abrigo, eles ficam nas ruas. Então, hoje nós temos, em média, quase 28 mil moradores em situação de rua no centro da cidade. São centenas de barracas que são instaladas nas praças da República, na Praça da Sé, no pátio do colégio. Quem for para a cidade a partir das 18 horas vai ver uma cidade que você não conhece. A gente tem que resolver esse problema. Então, a gente precisa colocar a família dentro de um imóvel, de uma moradia popular, para que eles possam sobreviver, até que a gente consiga construir a casa popular e dar a ele condição de vida. Mas não adianta só dar isso, Gotino. Você precisa dar saúde para essas pessoas, precisa dar tratamentos psicológicos e psiquiátricos para tirar essas pessoas da droga e precisa das igrejas. Todas as igrejas são muito bem-vindas, elas têm um trabalho maravilhoso para tirar as pessoas da droga. E nós vamos trabalhar com essas igrejas, porque elas podem nos ajudar muito. Se a gente quer, de fato, revitalizar a cidade, o centro da cidade, a gente precisa fazer retrofit nos prédios. Os prédios hoje do centro da cidade não conseguem fazer uma reforma por causa da imposição da lei. Então, nós temos 700 prédios fechados no centro da cidade. Okay. Nós não deveríamos
poderíamos usar isso para a moradia de pessoas, é o que nós vamos fazer. Candidato, a gente vai parar o relógio agora em 1 minuto e a mesma colocação que eu fiz para os outros candidatos, faço também ao candidato Celso Russomano. Por que o telespectador da Record tem que votar em Celso Russomano? Por que quem assiste a Record nesse momento deve votar em Celso Russomano? Eu fiz essa pergunta para todos os candidatos, faço também ao senhor. Um minuto. Em 1 minuto antes, eu fiz uma denúncia hoje gravíssima contra o Boulos. Ele tem uma empresa que ele doou dinheiro de campanha para essa empresa, ou seja, usou essa empresa para serviços, que é Quirion, e a Filmes de Vagabundo Limitada. O nome da empresa é esse mesmo, Filmes de Vagabundo Limitada. São empresas fantasmas e nós estamos fazendo essa denúncia publicamente. Agora, eu vou responder a tua pergunta. Eu estou há 30 anos rodando pelo Brasil, não só pela cidade de São Paulo, defendendo o consumidor. Eu quero fazer exatamente isso em relação aos serviços públicos. Eu quero defender seus direitos. Eu vou ser o prefeito que vai na ponta, na UBS, no hospital, na escola, nos serviços públicos como um todo, ver se está funcionando. E vou ser o prefeito que vai multar a própria prefeitura se não estiver funcionando. Ou seja, eu vou fiscalizar para que você tenha qualidade de vida. Peço seu voto humildemente para que a gente chegue lá, chegue no segundo turno. Obrigado. Um abraço, obrigado para todos. Obrigado, candidato Celso Russomano. Eleições 2020, o voto na Record.